Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast De Frente Comigo. Eu quero a sua atenção nesse bate-papo de hoje, viu? Se você já é inscrito aqui no meu canal, muito obrigado, viu? Fique à vontade. Agora, se ainda não é, se inscreva agora e é muito importante, porque esse é um assunto que eu tenho certeza que vai mudar a cabeça das pessoas. Na verdade, eu vou tentar mudar, né? A sociedade é muito doida, mas esse é um tema que não deveria ser tratado da forma que vem sendo tratado. Hoje vamos falar sobre racismo. Injúria racial, microagressão, são temas importantes. Para isso, eu estou aqui com o Dr. Gilberto Silva, ele é especialista em crimes contra a honra. Abre a câmera para a gente mostrar o Dr. Gilberto Silva, que está aqui com a gente presente. Ao lado está também a Michele Caetano. A Michele, que foi vítima de racismo e hoje vai compartilhar conosco aqui um pouquinho da história dela, tá bom, meu povo? Então, se prepare, fique comigo nesse episódio que é muito importante, porque a partir de agora é De Frente Comigo. E de frente comigo, esse assunto mais que importante, essas pessoas que estão aqui cedendo o tempo delas para uma luta muito importante. Doutor Gilberto, obrigado, meu irmão, por aceitar o convite e vir aqui, viu? Eu quem agradeço, é uma honra estar aqui para falar de um tema tão nobre, atual, que inclusive tem aí sido pauta importante na Copa do Mundo. E não tinha pessoa melhor para estar aqui comigo, não. Você que é um defensor literalmente, né? Tem participado de várias frentes lutando contra essa... Vamos falar, essa cultura do povo, né, que precisa ser mudada, né, Gilberto? E é uma cultura mundial. Nós temos aí a nossa atuação não somente no Brasil, mas em casos emblemáticos. E, pasmem, não é uma questão do Brasil, não é uma questão de ideologia política, é uma questão de humanidade, mas que tem que ser combatida com o direito, com as leis. E o ponto principal para o combate é a educação, que começa em casa e vai para as escolas também. Isso mesmo. Começa aqui nesse podcast. Michele, obrigado por ceder seu tempo também e ter coragem de vir aqui, né, falar um pouco do que você passou, que por mais que já tenha ocorrido há um tempinho, ainda fica uma marca importante aí que a gente tem que falar, né, Michele? Sim, fica uma marca, né, algo que é doloroso, né, quando eu falo, eu revivo tudo que eu passei, mas é importante falar. Tá certo. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse mérito com você. Mas, Gilberto, antes da gente começar a falar desse tema, eu queria que você falasse pro pessoal, porque, como eu disse aqui, você não tá aqui à toa. Não só porque você defende uma área específica, mas você que é um competente advogado, né, que tem participado de várias frentes, que tem aparecido muito nas telas, lá na TV também, eu sempre, hora ou outra, eu vejo Gilberto na telinha, até do concorrente também, mas é um prazer saber que você tem feito um bom trabalho, né, Gilberto? Pois é, nós temos um trabalho aí consolidado de mais de 15 anos, algumas obras escritas, e a gente vai para a linha de frente. Como eu disse anteriormente, eu sempre vou com o direito, buscando sempre o bem-estar das pessoas. E essa questão do racismo, ela vem crescendo, mas ao mesmo tempo, cada vez vai crescendo mais colegas, tanto na área do direito, da sociologia, principalmente da educação, nesse combate. Então a gente nunca pode retroceder. A gente inspira em grandes pessoas que tiveram, como Martin Luther King, Malcolm X, outros do Brasil também, mas a gente vê um racismo hoje mais moderno, até mesmo pela tecnologia, pelo acesso à internet, pelo WhatsApp, pelo Instagram, que hoje também é uma ferramenta, mas a gente sempre alerta, e é um alerta para os agressores e para os racistas. Não tem como correr, porque mesmo atrás da tela a gente consegue achar. E tem que achar mesmo. E inclusive, eu queria que a gente começasse destrinchando essa questão do racismo, porque as pessoas às vezes cometem racismo e dizem, olha, nem sabia, como assim? Eu tô cometendo racismo? E às vezes vem por herança mesmo, o jeito de falar, vem da família, porque as pessoas ainda não entenderam que aquele pouquinho, que aquelas microagressões que vão fundamentando e mantendo essa onda de racismo, né? Existe ainda nas famílias brasileiras, né, Gilberto? Olha, existe porque o racismo, na verdade, ele é estrutural, uma estrutura de poder, sobretudo político e econômico. E quando a gente traz isso para a linguagem, ela vem sempre perpetuada de diminuições. Então, quando as pessoas fazem essas microagressões, são porque elas se naturalizaram durante o tempo. Então, as pessoas acabam replicando isso. Por isso que é importante a gente fazer um trabalho de educação e
educação das pessoas para elas entenderem que o direito evolui. Assim como antes, digamos, vamos até usar um termo, a da bela, da recatada, que era do lar, até anos atrás era aceito, o direito da mulher evoluiu, o direito das pessoas com deficiência evoluiu, e o direito das pessoas que sofrem as discriminações por conta de cor, pele, etnia, religião, ele evoluiu. E hoje não se aceita mais o que antes, às vezes, era tratado como uma brincadeira, como um apelido, como uma forma de dizer, mas que era discriminatória, porque essa evolução ela vem com estudos. E é comprovado que todas essas microagressões, elas acabam fazendo na pessoa que sofre grandes agressões, sejam elas psicológicas, até aquelas em que o corpo reclama, e aquelas até mesmo da automutilação, do autoextermínio e dos grandes casos de depressão, principalmente nas crianças e adolescentes. Exemplo de microagressão para o pessoal entender. Porque aí muita gente, microagressão... Mas agressão física, as pessoas pensam várias coisas, mas às vezes a microagressão tá tão notória, uma coisa simples ali que a pessoa nem sabia que era isso. Dá um exemplo, Gilberto, a gente pode estar citando. O seu cabelo penteia? É uma microagressão. Esse cabelo seu não tem piolho? Como que você lava o seu cabelo? Isso é uma microagressão. E às vezes vem com tom de brincadeira. Às vezes vem com tom de brincadeira e muitas das vezes também vem eivado de maldade. Eu acho que hoje, com a evolução, muitas questões, sobretudo estéticas, hoje eu vejo que ela vem com algumas maldades. A gente classifica isso de racismo estético e, de fato, tem. Antigamente falava-se nariz de chapoca e coisas nesse sentido, mas a gente sabia que ali existia uma questão não positiva maldosa. Quando falava, era maldosa, era uma forma de... falava-se que era brincadeira, mas a intenção era diminuir alguém. Hoje, a maioria das pessoas, elas já sabem que isso é uma microagressão, porque está na mídia a todo momento. Você pega o celular, o algoritmo te manda aquilo. Então, na maioria das vezes, as pessoas replicam pelo prazer de ver o outro sofrer. Agora, a gente tem que entender também que existem alguns casos em que é estruturado, e sobretudo para pessoas mais velhas, mas isso não quer dizer que ela se torne inimputável se ela fizer isso, se ela cometer uma frase ou uma fala com uma pessoa, ela vai responder pelo racismo. Por isso que é importante a gente fazer releituras e fazer essa reeducação para que essa pessoa que está estruturada, que ela mude. É como se fosse uma conversão. A pessoa que tem determinados hábitos, quando ela se adapta a uma religião, ela larga os velhos hábitos pelo novo hábito. Então, a questão também racial é isso, das discriminações. É a pessoa ser advertida e não se acomodar em manter aquela linguagem, mas procurar aprimorar, porque enquanto a gente respira, a gente aprende. Então isso não tem desculpa. Verdade. E isso é tão importante aí, meu povo, preste bem atenção, porque como o Gilberto disse, talvez você que está me assistindo está pensando, poxa, a vida inteira eu chamei meu amigo disso. Mas você não percebe, talvez, mas vem enraizado e isso sustenta todo um racismo que a gente vive na sociedade, mas deixa marca assim nas pessoas. Daqui a pouco a Michelle vai falar uma ocasião, que ela foi vítima de racismo, pode até abrir a câmera novamente, e vai falar pra gente, compartilhar que com muita dor sim, que ainda tem marcas psicológicas na vida dela. Mesmo passando, superando, ainda fica algumas marcas. Daqui a pouco a Michelle vai contar, e eu vou também destrinchar melhor esse assunto com você, mas eu preciso dar um recado rapidinho, combinado? Meu povo, tá curtindo esse podcast? Já fica tranquilo aí que tem muita coisa pra gente aprender até aqui. E eu falo aprender mesmo, pra você que acha que tá fazendo tudo certinho, às vezes tá cometendo uma microagressão e isso não é o melhor caminho, tá certo? Se não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, meu muito obrigado. Deixa eu falar um recado importante aqui da Brasil Sustentabilidade. Você já ouviu falar na Brasil Sustentabilidade? Por isso eu tô aqui pra te apresentar. É uma empresa que cuida do meio ambiente. Mas como assim, Pablo? A Brasil cuida do meio ambiente? É mais ou menos por aí, filhão. Sabe aquele lixo eletrônico que você tem na sua empresa, na sua casa, computadores velhos, televisores, que tem aquelas plaquinhas? É exatamente aí
que a Brasil trabalha. Ela compra esses lixos eletrônicos e transforma isso em negócio, ou seja, tira do meio ambiente o que seria poluição e isso vira negócio. Se você tem uma loja de sucata, um ferro velho, compra esses lixos eletrônicos na mão daquelas pessoas, assim como você faz com as suas sucatas, a Brasil Sustentabilidade compra isso na sua mão. Você é empresário, tem um montante lá de material obsoleto, máquinas velhas, a Brasil compra também. Por isso eu preciso que você acesse esse link que tá aqui embaixo. Tem o site, tem o Instagram, tem o telefone também. A Gabi Listmaia, meu querido Anderson Alves, eles vão te atender e vão entender o que você precisa e, claro, vão comprar esse material na sua mão. Espalha para o povo que lixo eletrônico agora tem destinação correta e a Brasil Sustentabilidade é a empresa referência. No final desse podcast eu quero compartilhar com você a estrutura dessa empresa para você conhecer. Agora deixa eu falar também da minha querida Patrícia Berti. Sabe de onde que ela é? É da Odonto Araújo. A Odonto Araújo fica ali na Rua Tamoios, número 1200, no centrão da capital. Você quer cuidar dessa saúde bucal, meu filho? A Odonto Araújo cuida, na verdade, a família da Patrícia, que a família dela é em disposição da sua família. Lá também você cuida da sua estética, viu? Você é homem, você é mulher, e os homens agora estão se cuidando, eu também. Então, o endereço certo é Odonto Araújo, Rua Tamoios, 1200, 12º andar. Um abraço para minha querida Patrícia Bertz. Gilberto Silva, vamos entrar um pouco na história da minha querida Michele Caetano. Michele, o Gilberto te trouxe aqui para uma causa importante. Sim. Talvez falar da sua história para as pessoas para que elas entendam o quão ruim é passar por isso. Que elas entendam que devemos superar, sim. O racismo não é brincadeira, não é mimimi. Conta pra gente o que você passou e aí fica à vontade do seu jeito. Eu sei que pode em algum momento te trazer emoções, lembranças, né? Mas o que de fato aconteceu até chegar ao ponto de ter que levar isso pra justiça? Bom, só para resumir mais ou menos, tá? Quando eu era mais nova, na faixa de uns 10, 11, 12 anos, eu sofri muito, assim, que hoje eles falam que é bullying, mas muito racismo dentro do colégio, né? Então, meu cabelo é um cabelo afro, um cabelo grande, volumoso. E na sala de aula, eu me lembro bem, tinha uma coleguinha que ela ficava puxando o meu cabelo. E assim, por diversas vezes, eu tinha até medo de ir pro colégio, porque ela falava que o meu cabelo era duro, era de bombril. Então, assim, a minha mãe, ela me ensinava uma forma diferente, né? Me ensinava que eu deveria relevar, que eu não deveria levar pro coração, né? Me ensinava dessa maneira. Bom, no dia 5 de janeiro deste ano, eu atendi uma advogada no fórum. Eu trabalho no Fórum Lafayette, tem 20 anos. E essa advogada é uma advogada loira, de cabelos lisos, né? Ela se dirigiu até o meu guichê, que eu trabalho no atendimento humanizado, mas eu também trabalho na recepção do suporte. E o fórum estava em recesso, então eu estava responsável pela equipe naquele dia. E essa advogada chegou, ela queria subir para a vara de plantão. Eu orientei para ela que seria só após as 12 horas. Mas ela ficou insistindo e tudo mais, falou assim que uma pessoa liberou ela. Aí eu falei, perfeitamente, eu vou ligar na secretaria, vou confirmar essa informação, daí a senhora sobe. Aí ela falou comigo que não precisava, sentou na recepção e ficou até às 12 horas. Ela não quis que eu prosseguisse com o atendimento dela. Quando deu 12 horas, ela veio no guichê ao lado, não em mim. O certo seria vir em mim, né? Eu atendi ela. Sim. Normalmente, mas ela não quis vir até o meu guichê. E aí ela perguntou pro atendente aonde que ficava a 10ª vara de família, né? Que era a vara que estava responsável pelo plantão. Ele informou para ela o andar e tudo mais, e ela debruçou no balcão e começou a fazer elogios para ele, falar que ele era um excelente funcionário, muito obrigada pela sua delicadeza em me atender, te desejo um ano novo. Começou a falar um monte de coisas assim que eu fiquei até sem entender o motivo, né? Porque ele só falou para ela onde que ficava a secretaria. Daí ela subiu. Porém, no dia 6, ela retornou ao fórum, isso era por volta de 3h15 da tarde, e ela foi nesse mesmo atendente querendo saber a respeito de um plantão de um certo setor e que não funcionava ali dentro do fórum naquele dia. Aí ele informando para ela que não estava lá, aquele juiz de plantão, e ela insistindo. E ele, por um determinado momento, ele veio até a mim e falou assim, ô Mi, você pode me ajudar? Eu falei, posso.
E aí eu fui olhar na minha pastinha, planilha, verifiquei e falei, olha, dei boa tarde pra ela, ela tava um pouco assim alterada, e eu falei pra ela que não era ali, passei o endereço, ela muito nervosa, falou que era ali sim e tal. Aí eu ainda falei assim, eu falei com meu colega, liga lá e nesse número e verifica aí o que você pode fazer pra ela, pra ajudar ela. Ainda falei assim. Tá, e eu voltei pro meu posto. Aí eu tô um pouco assim, com a voz embargada, porque a gente acaba revivendo. Eu ia te perguntar exatamente isso. Isso te traz ainda fortes emoções? Traz. Me dói muito. E aí ela veio até o meu guichê e ela debruçou e falou pra mim assim, desculpa, eu posso te fazer um elogio? Eu falei assim, pode. Aí ela falou assim comigo, o seu cabelo é até bonitinho, né? Mas tem um aspecto seco, parecido com palha de aço bombril. Então, quando ela falou aquilo ali pra mim, eu realmente paralisei. E aí veio um gatilho, né? Porque, assim, aquela menina lá atrás, de 11, 12 anos, que hoje se considerava uma mulher empoderada, assumiu o cabelo natural e tudo mais, ela me fez voltar lá atrás. E eu fiquei paralisada, tem nas câmeras do tribunal, eu não consegui rebater ela naquele momento, e eu falei, o que você falou? Aí ela pegou o telefone dela, tá tremendo, pegou o telefone dela e foi atender uma ligação e tal, aí eu saí, fui no banheiro, chorei muito, fiquei muito mal, e daí eu retornei e resolvi confrontá-la e questioná-la por que ela havia falado aquilo ali de mim, sabe? Então, assim, hoje eu estou usando Mega Hair porque, infelizmente, o meu cabelo caiu todo devido ao meu psicológico, sabe? Afetou diretamente o meu cabelo. Muito, eu mandei até pro Dr. Gilberto, eu perdi praticamente 40% do volume do meu cabelo. E aí não teve como, eu tive que ir no salão e colocar um aplique. Mas eu desenvolvi, sabe, assim, eu dei uma recaída na depressão mesmo, eu tô fazendo uso de ansiolítico, tenho tido crise de ansiedade, sim, até hoje. Mas aconteceu em janeiro. Aconteceu em janeiro e ainda acontece, né? A gente que não faz essa denúncia, porque se eu for denunciar, vou fazer uma denúncia aí por dia ou por semana, porque é muito doloroso. Eu resolvi procurar o Dr. Gilberto e fazer essa denúncia porque eu me senti meio que perseguida, sabe? Pelo atendimento do dia anterior e pelo outro dia, que foi na terça-feira, que ela veio até a mim e ela me insultou. Ela foi racista, sabe? Porque ela falar do meu cabelo, que é um cabelo de bombril, ela está cometendo racismo com a sociedade de pessoas negras, né? Porque o meu cabelo é um cabelo crespo e ele não é um cabelo parecido com palha de aço, ele não é um cabelo parecido com bombril. Michele, eu sei que você tá ainda muito emocionada, eu até me comovo te ouvindo falar, né? Mas o que você diria para as pessoas no geral? Não mais para essa mulher, que eu tenho certeza que de alguma forma ela vai aprender com isso, mas para a sociedade no geral, que acha que talvez é um mimimi, que talvez se diminuir diante disso. Tem gente que é assim. Poxa, eu sou contra cotas, eu sou contra isso. Sim. Mas não entende a dor que é passar por isso. Não entendem. Que é sofrer essas microagressões que vão se juntando e vão se acumulando. Sim. O que você diria para essa sociedade que vê isso dessa forma, Michele? É igual o Dr. Gilberto estava falando, né? Eu entendo que é uma questão, assim, por muitas das vezes, essas microagressões, né, que ocorrem aí no dia a dia, eu entendo que tem sim aquelas questões que são culturais mesmo, mas que hoje em dia tem muitas informações, né, não é uma coisa que foi isolada ali. Então, assim, é errado. Eu falo para as pessoas estudarem mesmo sobre letramento racial.
tentar se colocar no lugar do outro, porque é muito complicado, sabe? Não é que é complicado você ser negro, tá? Não é isso, mas é muito complicado você estar neste lugar e você ser visto dessa forma, sabe? Você tem um cabelo diferente do cabelo de uma pessoa branca, que é um cabelo liso, e ofendê-la por conta do estereotipo da pessoa, por conta do tom da pele. Então, para estudar mesmo sobre isso, né? Porque o negro sempre tem que estar falando, a pessoa que tem ali um pouco, o mínimo de entendimento, porque eu tenho o mínimo de entendimento. Eu aprendo muito com o Dr. Gilberto, óbvio, né? No Instagram dele, ele fala muito sobre... Mas para estudarem sobre o letramento racial, porque isso cria marcas, isso causa uma depressão, sabe? Na pessoa. Às vezes é só o gatilho que a pessoa precisa para poder, sabe? Desencadear outros problemas. Outros problemas. E aí, ladeira abaixo, né? Eu tô fazendo tratamento psiquiátrico. Entendeu? Doutor, essa mulher que cometeu racismo contra a Michele, qual que é a pena que essa mulher sofreu ou vai sofrer? Ou qual a consequência disso para quem está assistindo entender a gravidade desse problema? Bem, a legislação hoje, no caso de racismo e injúria racial, foi equiparado desde 2023. Para quem está assistindo, a Lei 14.532 de 2023. Eu falo da lei porque é importante que conheçamos a nossa lei. Mas hoje, de 2 a 5 anos de pena que ela pode, no caso de uma condenação criminal, e também existe a ação de reparação de danos morais, porque tem toda a questão de tratamento psicológico, constrangimento, a dor. A gente sabe que nenhum valor, nenhuma pecúnia traz de volta a dignidade ou vai resgatar todo esse tempo de sofrimento da Michele e de todas as pessoas que passam pelo crime de racismo, infelizmente, mas é uma forma também de atenuar e uma questão de caráter pedagógico e punitivo. A gente sabe que para todas as pessoas, quando mexe no bolso, mesmo ela não querendo, ela não vai deixar de ser racista, mas ela vai pensar 3 vezes antes de cometer o crime de racismo. Então existe essa questão da pena de 2 a 5 anos, no caso dela. Todavia, tem o Ministério Público, o próprio magistrado, que irão também analisar se existe algum agravante. No caso dela, foi presencialmente, mas quando isso acontece pela internet, tem os agravantes. Quando acontece com a desculpa de que era brincadeira, e aí eu chamo a atenção para o racismo recreativo que existe na lei, ele existe o aumento de pena. Então quem está assistindo, que fala que está brincando de racismo, quando você fala isso, você automaticamente está aumentando a sua pena. Olha só, racismo recreativo. Racismo recreativo é aquele que a pessoa faz com conteúdos de brincadeira, mas que na verdade não é brincadeira. Então ele, justamente para evitar que a pessoa chegue na delegacia e fale que estava brincando, porque ninguém brinca de ser racista ou de racismo, surgiu na doutrina primeiro com o professor Adilson Moreira a teoria do racismo recreativo, que acabou sendo implementado nessa legislação que eu acabei de falar, a questão do aumento de 2 a 2/3 da pena para quem comete o racismo com a intenção de dizer que era brincadeira. Tem várias vertentes de aumento da pena, quando é feito pela internet, quando é feito pelo WhatsApp, quando tem grandes alcances. Então, pena base de 2 a 5 anos, com as suas agravantes, até mesmo quando acontece no estádio de futebol, como estamos em clima de Copa. Muitos casos, inclusive. Sim, quando acontece no estádio de futebol, tem, além do aumento de pena, tem também a possibilidade da suspensão daquela pessoa de frequentar o estádio de futebol por até 3 anos. Justo. Eu tenho um pensamento que tem que banir. Isso, definitivo. Eu tenho, pra mim, que tem que banir. Porque o racista não tem cura? Não é que não tem cura, é porque... Eu tô tratando assim como doença, mas não é, eu sei que não é. Sabendo da gravidade, ele faz. E vamos dizer, existem pessoas inescrupulosas que 3 anos para ele é pouco, ele vai voltar a fazer.
Nós temos visto um país hoje da América do Sul, eu vou falar o nome, a Argentina, que está propagando agora o racismo pelo mundo. Nossa. Eu estou atuando num caso que deu uma repercussão internacional da criança lá em São João del Rei, que foi vítima de racismo dentro do trem daquela Maria Fumaça por um argentino. A gente tem trabalhado firme e ele foi preso em flagrante e está preso até hoje preventivamente. Justo. Isso é praticamente inédito no Brasil. Um estrangeiro está preso por racismo há mais de 2 meses. Mas por quê? Porque nós estamos indo para cima. Então nós temos o exemplo dele e temos o exemplo da própria advogada que esteve no Brasil, Argentina, que cometeu o crime aqui, conhecedora da lei, cometendo o crime, assim como nós temos o caso da Michelle, que é uma advogada cometendo o crime. Mas voltando a essa questão do estádio de futebol, nós temos visto uma Copa do Mundo que está manchada, está com o racismo impregnado em toda a sua essência. Ontem o Speed foi vítima de novo de racismo pelos argentinos. Ou seja, eles estão propagando esse ódio pelo mundo inteiro, e o estádio de futebol hoje tem sido um local onde as pessoas têm externado esse ódio contra um ser humano semelhante a ele. Então eu sou a favor do banimento. Sabe? Até porque os olhares são voltados para ali. Você acaba educando a sociedade com maus hábitos, vamos dizer assim. Justamente. Assim como nós tivemos já histórias de violência com hooligans e etc., nós temos que acabar com a violência verbal e a violência gestual, que é a do racismo, porque tem o gesto também, que são imitações de macacos e outros. Tem que banir esse povo do estádio. Eles não merecem, não são dignos de estar ali. Se eles não sabem o que é dignidade humana, eles não podem viver ali no meio dos seres humanos que estão ali para entretenimento, diversão, para tratamento, porque muitas pessoas que estão tristes, deprimidas, o estádio de futebol às vezes é um refúgio e é a cura. Futebol é alegria. Então, onde tem alegria, não é espaço para criminoso. Agora, eu queria voltar um pouquinho nisso aí. O senhor tratou, com exemplo, a advogada argentina. E nós vamos voltar no caso contra a Michelle, que também é uma operadora das leis aqui do nosso país. Isso é comum no judiciário? Aí nós estamos falando de uma pessoa que tem entendimento claro, que sabe das consequências claramente e ainda assim comete um crime de racismo. Quem dirá outras pessoas aí nos bastidores? Isso é comum, Gilberto? Olha, infelizmente, eu não vou dizer comum para não generalizar, mas que acontece, acontece. E ele é um problema estrutural, como nós falamos, mas ele é institucional. Ele vem de uma vertente institucional, onde que nós temos as pessoas pretas hoje no judiciário e nos espaços de poder. Quase não temos. Nós vamos ter na subalternidade. Não que nenhum cargo, nenhum trabalho seja indigno. Não, não estamos falando disso. Mas quantos juízes nós temos e juízas pretos e pretas? Quantos chefes de secretarias? Quantos advogados e advogadas nos espaços de poder dentro da instituição? Então é isso que a gente tem que começar a pensar. Agora, a pessoa não negra, quando ela comete o crime de racismo, ciente do que ela está fazendo, no caso, um advogado ou uma advogada, ou um servidor da justiça, uma autoridade, seja ela do legislativo, do judiciário, um policial com abordagens truculentas contra pessoas pretas, eu entendo também que o legislador tinha que pensar, a legislação tinha que colocar uma pena maior, porque ali você é perito, e quando você é perito, você está fazendo com muito mais dolo do que uma pessoa que não tem, às vezes não tem a perícia daquele assunto, porque está tipificado na lei. Quem estuda direito, do policial ao oficial de justiça, ao advogado, ao servidor que faz o concurso do tribunal ou da polícia, seja onde for, ele vai estudar sobre direitos humanos, e ele sabe muito bem o que é racismo, ele sabe o que é injúria racial, porque o artigo 5º da Constituição é requisito mínimo para as provas de qualquer concurso, e inclusive cai até na prova do Enem. Né? Então hoje não tem como fugir. E eu vejo que advogados e advogadas que acabam cometendo esses crimes
tenha consciência, mas tenha uma certeza. Eles têm a certeza que é a impunidade, a sensação de impunidade. Hoje existe não é uma recomendação, é uma obrigação do CNJ que os juízes façam aplicação, que é o protocolo de julgamento com perspectiva racial. É um protocolo onde o juiz, servidor da justiça, delegados, quando recebem as pessoas, ele tem que contextualizar para enxergar o racismo. Isso é o mínimo que o CNJ pôde fazer. Porque agora as pessoas acham que o racismo vai configurar simplesmente chamando de preto, de macaco, de negão. Não. As pessoas usam palavras dúbias para atacar uma pessoa preta. As pessoas usam palavras em inglês. As pessoas usam palavras que servem para duas coisas, mesmo palavras estrangeiras, para atacar e cometer o racismo. Então, hoje, o magistrado, o que ele faz? Ele pega o contexto e vê o racismo, que antes não acontecia. Então, hoje nós temos isso. E essas pessoas que são peritas no assunto, elas têm que ter muito mais responsabilidade. Então, hoje, colocar a cara de uma pessoa negra na internet, pra gente fica evidente quando ela sai de um comércio e aí coloca lá, você conhece fulano, você conhece essa pessoa? Vindo de um estabelecimento comercial, colocou a cara de um preto, a gente sabe o que está querendo dizer, saiu sem pagar, roubou, porque se fosse uma promoção ia colocar lá, fulano ganhou um brinde. Mas se tiver uma pessoa de um outro fenótipo, de um outro estereótipo, mais pro lado eurocêntrico, o que é o eurocêntrico? Branco, magro, dos olhos claros, né? Eles não vão expor essa pessoa. Então hoje o magistrado está preparado para isso. Ah, não, mas eu quis chamar ele de outra coisa. Não, você está chamando a pessoa disso. Então, por exemplo, não precisa de você chamar a pessoa mais de preto fedorento. Quando você direciona pessoas pretas, morrinha, esses termos, obviamente a gente já sabe qual é a conotação e qual que é a intenção. Então o próprio magistrado, e através do CNJ, tem já essa indicação, orientação e quase que, vamos dizer, uma obrigação do magistrado analisar desse jeito. Agora, várias instituições, elas colocam alguns mecanismos, aí ela monta grupo de estudo, ela monta como se tivessem defensores mesmo da situação de racismo, mas quando o racismo chega perto deles, eles arrumam uma forma de esquivar, de camuflar e acabam às vezes até revitimizando a pessoa que é vítima do racismo e que aquela instituição, às vezes ela não teve nem a decência de se desculpar por algum membro dela ou por um fato de racismo ter saído dela. E conforme eu disse, esse ato de racismo às vezes não precisa ser uma fala. Pode ser simplesmente atos, exclusões, silenciamento e todas as outras violências que o racismo, de forma silenciosa, ele faz com que aconteça. Aquela pessoa preta que está destacando, logo, logo o racismo institucional dá uma forma de abafar, some. Então é aquela falsa sensação de dar o poder para o negro e, na verdade, para o negro ou para a negra, né? O preto e preta, podem falar preto, preta, negro e negra, não tem problema. Essa falsa sensação. Então, quando acontece algum ato, nossa, mas que absurdo, aconteceu, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vários aparecem com fotos para tirar foto ao lado de quem foi vítima. E aí, se tem o 20 de novembro, todo mundo tá lá. E no cotidiano, eles simplesmente abafam. Principalmente aqueles que são possíveis concorrentes, aqueles que lidam com a verdade e com a justiça. Normalmente esses são, de fato, assim, eliminados. E você vê também situações, vamos dizer, até mesmo situações de justiça, em que você tem um caso em que envolve uma pessoa preta e uma pessoa branca. Os mesmos elementos, vamos falar na esfera criminal, presas da mesma forma,
O branco sai na custódia, o preto fica. Isso é o racismo institucional. Colocar a cara de uma pessoa preta como criminoso já é um julgamento antecipado. Falou que a pessoa preta fez isso ou aquilo, não tem nem apuração, nem aquele início de contraditório e ampla defesa. Ele já sai totalmente detonado, julgado, e mesmo que prove inocência, seja num arquivamento de inquérito ou até mesmo num não oferecimento de denúncia, é a mesma coisa de que se ele tivesse sido condenado, porque as pessoas continuam replicando aquilo porque ele é preto. Quem fala isso muito bem é a Angela Davis. No livro dela, ela fala da figura da pessoa preta, quando ela é colocada como marginalizada ou como se tivesse cometido algum erro. Já condenado ali. Já é condenado pela pele. Então, tem até numa plataforma de streams, tem um filme que é importante que as pessoas assistam, Olhos que Condenam. É fantástico ver esse filme, porque os olhos que condenam as pessoas pretas. E a gente vive uma sociedade assim. A gente vive as instituições assim. E falar em sociedade, eu queria tentar esclarecer isso de uma forma, alguns exemplos para o pessoal entender que de fato é racismo ou não é. Por isso eu separei um quadro aqui, em todo podcast a gente tem um quadro, o quadro de vocês não é diferente, e eu queria uma resposta rápida por cada tópico que eu separei aqui. Topa? Topo, vamos lá. Então coloca pra gente aí, é racismo ou não? Roda esse quadro aí, meu filho. Gilberto, eu separei algumas perguntas aqui e você vai diretamente me respondendo. Se a Michelle quiser também responder, porque é uma coisa da nossa vivência, né? Vamos dizer assim. Mas, juridicamente, perguntando pra você, pedir pra uma pessoa negra alisar o cabelo pra parecer mais apresentável, é racismo ou não? Racismo. Tem nem que perguntar, né, Michelle? Racismo. Você tá doido? Seguir apenas um cliente negro dentro da loja. Racismo. Isso acontece ainda, né? Acontece, infelizmente, acontece demais. E é racismo. Rapaz, isso, quando a gente fala de estrutural, e aí vem um pouco disso. Eu ando sempre de blazer, às vezes eu tô aqui, né? E aí outro dia eu tava na loja, num shopping conhecido, parei esperando minha esposa, e parei de terno na porta da loja, tô de braço cruzado e aguardando na porta da loja. Tá eu lá, pretinho, careca, de terno. Aí passa um senhor e pergunta assim, onde que é a praça de alimentação aqui? Eu falei, não faço nem ideia. Ele, quer? Onde é a praça de alimentação? Eu falei, não faço ideia. Você não sabe onde é? Eu falei, meu irmão, eu não sei onde é, não faço nem ideia. Porque eu já senti nele que ele pensou que era o segurança. Justamente. Sim. Não é problema ser segurança, não. Mas é um estereótipo. Não é problema, é o estereótipo. Que o pretinho careca e de terno, ele é segurança. Sim. Não podia ser um cara que tava ali de terno, talvez comprando. Sim. A esposa dele percebeu, puxou ele logo e foram pra lá. Não fiquei chateado com ele, não, mas ali eu entendi que a sociedade tá mais ou menos isso. É um pouco disso aqui que eu acabei de perguntar, né? Isso acontece muito. Olha, é tão estrutural e é tão enraizado na cabeça da pessoa não negra que olha o seu terno, olha o tecido do seu terno, olha a sua camisa. Então, a gente sabe que o segurança... Uniforme, talvez. Ele tem um uniforme e a gente sabe que a não ser que ele seja o segurança de uma das lojas de terno aí, que a gente não precisa falar o nome, mas as mais famosas, ele vai ter normalmente um tecido que é daquela grife. Mas, no geral, a gente sabe que o tecido é diferente. A vestimenta de um segurança é diferente. Cego, né? A pessoa fica cega. Não, ela não tá cega. Ela não tá cega. Não, na verdade dela. Ela tá enxergando muito bem. Só que ela tá enxergando uma pessoa preta. Isso. Exato. Se fosse um louro de olho verde ali, não tinha nem feito essa pergunta, talvez. Ela não critica o Beckham de uniforme, mas o Vinícius Júnior, sim. Ele é preto. Talvez você entender? A informação não teria parado pra perguntar o cara de terno branco. Sim. De forma alguma, verdade, não. Tá vendo? A gente... Vamos falar, quando eu tô falando o nome de jogadores, é só pra ilustrar, né? Ele nem joga mais, mas se o Beckham para com um carro, vamos dizer, não precisa falar a marca não, mas um carro de milhões numa Blitz, ok. Se um jogador preto, não vamos usar agora o Vini, porque o Vini tá em evidência, mas se um jogador preto que ganha milhões também e não tá tanto na mídia, passa numa Blitz com esse carro, ele vai ser questionado de todas as formas. Primeiro, não vai pedir o documento, vai perguntar para ele de quem que é esse carro. Exatamente. Aonde você arrumou esse carro?
Aí tá o perigo. Então, uma outra dica, leia um livro Defeito de Pele. Nossa. Ensina muito. Demais. Vamos pra próxima aqui, ó. Fazer piada sobre cabelo crespo. Acontece Totalmente racismo, né? A gente teve um período em que tinha a música, né? Olha a Nega do Cabelo Duro. É mesmo. E outras músicas assim, mas era aquela evolução que eu disse, né? E hoje não cabe mais isso, nunca coube, mas hoje, com a evolução do direito e também a preservação da dignidade da pessoa humana, é racismo. Pra gente fechar aqui, ó. Vamos lá. Chamar alguém por apelidos ligado à cor da pele. É o que nós falamos, né? Aqueles velhos apelidos. Os velhos apelidos. E aí entra também no aumento de pena, né? Que é o racismo recreativo. Tudo que vai levar para o recreativo tem um aumento de pena. Então hoje não tem mais abertura para apelido. Agora nós temos que fazer uma diferença que eu sei que nós estamos com pouco tempo, mas tem o apelido e tem aquele apelido colocado na hora. Por exemplo, se eu tenho o apelido de nego desde criança, as pessoas que têm o meu convívio me chamam de nego todos os dias, eu não vou. Para quem não sabe, eu sou criado praticamente no mesmo bairro que o Pablo. Isso. A gente já tem a vivência ali desde a infância. Minha barba branca é só porque é estilo mesmo. Mas também ele ficou sem cabelo. Eu também tinha cabelo nessa época. Então, o que acontece? Os apelidos que a gente tem, ok. O problema é quando uma outra pessoa que nunca te viu vem te trazer, vem te chamar com uma palavra que seja pejorativa ou mico. Né? Então, e aí? Essa pessoa sequer me conhece. Eu conheço pessoas que têm apelido de mico. Inclusive, um lá perto da gente que jogava lá no Esporinha, os meninos lá de baixo. Mas, ok. Agora, quem não conhece ele, não pode chamar ele de mico. Tá entendendo? Então a gente tem essa diferença, né? Do apelido, que vai usar o termo apelido para agredir. Aí a gente tá, sim, à frente de uma ofensa por conta da tonalidade de pele, enfim, por conta da etnia. Como você diz, nós estamos indo para a reta final do podcast, o assunto é muito extenso, a gente vai ter que voltar para falar mais sobre isso, inclusive conversar mais com você, né, Michele? Mas vai pensando numa frase de fechamento aí, você também, o que a gente pode dizer para essa sociedade no geral que ainda não entendeu, ou que a gente precisa educar esse povo, né, unir as pessoas que entenderam mesmo essa pegada de que o racismo existe, está entranhado entre nós, e que aos poucos a gente pode se desprendendo e nos cuidando, nos policiando. Pensa numa frase pra gente fechar, você também, Michele, pra gente fazer esse fechamento, enquanto eu dou um recadinho rapidinho e já volto. Pode ser? Meu povo, papo incrível aqui com o Dr. Gilberto, conhecedor das leis e um defensor da honra, viu? Gostando demais. Se você também estiver gostando, já dê o seu like aí, dê um joinha que é importante. Compartilha esse vídeo lá no seu grupo de família, que eu sei que na família tem sempre um ou outro que comete aí um racismo estrutural e às vezes é importante ele entender isso aqui de forma direta, como está sendo dito nesse podcast. A Michele também contou de forma bem emocionada, mas importante te comover do outro lado, para você entender que não é mimimi não, meu povo. Não é papinho furado, não. É importante a gente combater o racismo que deixa marcas, que deixa danos, assim como deixou na vida psicológica da Michele aqui, que ela acabou nos apresentando aqui com muita humanização, vamos dizer assim. Mas antes de fechar, deixa eu dar um recado importante aqui, que não posso deixar de falar. Deixa eu falar primeiro, Léo, da Odonto Araújo, depois eu fecho com a Brasil, pode ser? Coloca na tela o Odonto Araújo pra gente aí, que eu tenho que mandar um grande abraço mais uma vez pra minha querida Patrícia Bertz. A Clínica Odonto Araújo é a família da Patrícia, da doutora Patrícia, cuidando da sua. Então atenção, você precisa cuidar da saúde bucal da sua família, fazer um tratamento, um implante, ou até mesmo algo preventivo. Quanto tempo você não faz uma limpeza na sua boca? Dê um pulo agora mesmo na Odonto Araújo, o endereço está na tela, o telefone está aí para você, na verdade o QR Code para você clicar. A Patrícia vai fazer a melhor condição. Você vai falar que viu aqui no podcast comigo, tá? Porque lá eles atendem super bem. Vai cuidar tanto da sua saúde bucal quanto da sua estética, viu? Mulher, homem que queira fazer botox, preenchimento, lá também atende a área da estética. Chama a doutora Patrícia.
Agora deixa eu voltar a falar da Brasil Sustentabilidade, que é uma empresa bem bacana, sabe? Porque eu adoro empresas que trabalham cuidando do meio ambiente. A Brasil Sustentabilidade trabalha cuidando do meio ambiente. Ela faz bons negócios, tirando o que seria poluição. Por exemplo, aqueles resíduos eletrônicos, né, de lixo eletrônico, a Brasil Sustentabilidade compra isso, computadores, máquinas, rádios, televisores velhos, aquele que tá obsoleto. Você tem uma empresa cheia de computador parado, a Brasil Sustentabilidade compra isso na sua mão, tá? Você é dono de ferro velho, você tem que comprar esses materiais na mão dos catadores ali. Faz esse montante, já liga agora pro telefone e chama a Gabi Listimar e fala assim, olha, eu tenho um montante aqui para te passar. Como que funciona? Me explica melhor. Ela faz uma visita aí e faz bons negócios com você que ajuda o nosso querido meio ambiente. Para você entender melhor, eu quero te apresentar a estrutura da Brasil Sustentabilidade para você conhecer. Roda aí, Léo, rapidinho. Desde 2014, a Brasil Sustentabilidade se consolidou como uma das principais referências no mercado de destinação de resíduos com metais preciosos. Com sede em São Paulo, mais de 250 colaboradores e presença em 15 unidades distribuídas pelo Brasil, a empresa se consolidou como referência nacional no setor. Através de soluções inovadoras e um sistema de gestão estruturado, conquistamos o mercado brasileiro e estabelecemos parcerias estratégicas com países como Estados Unidos, China, Alemanha, Japão e Malásia. Nosso propósito é claro: dar vida aos resíduos por meio de soluções inovadoras, promovendo a destinação correta e o bem-estar ambiental. E seguimos com um objetivo comum: ser referência em soluções ambientais sustentáveis para a gestão de resíduos no Brasil, reconhecida pela alta performance. Brasil Sustentabilidade. Essa é a Brasil Sustentabilidade. Abraço, Anderson Alves e Gabi Listmaia. Agora, meu povo, antes de tudo, quero agradecer a vocês. Obrigado mesmo por ter vindo aqui, dedicado o tempo de vocês, viu? Eu que agradeço. Obrigado, doutor. Agradeço. Michele, aquele encerramento naquela câmera para essa sociedade que precisa ouvir poucas e boas. Bom, gente, o que eu tenho para falar é que o preconceito, ele causa dores, tá? Ele causa depressão, traz aí para a vida da gente um desconforto muito grande, tá? Então eu peço a vocês que não façam isso, tá? Que estudem sobre letramento racial, que aprendam a reconhecer as diferenças de cada um, para a gente poder construir uma sociedade melhor para todos. Doutor, não é fácil não, viu? Vamos falar com esse povo? Vamos falar com o povo. Combater o racismo é um gesto de amor. Eu vou citar aqui sobre um psicólogo, um grande ser humano, o mestre dos mestres que andou na Terra. E ele disse o seguinte: amai o próximo como a ti mesmo. Se nós somos seres humanos semelhantes uns aos outros e que quando morremos vamos para o mesmo lugar, antes de você ofender, chamar de macaco e outros adjetivos pejorativos, pense em você. Se você se ama, você passará a amar o outro e combater o racismo. É isso aí, doutor. Boa palavra. Obrigado, Michele. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, viu? Com certeza estaremos aqui. Meu povo, e aí? Curtiu esse podcast? Já compartilha com os amigos, dê o seu like e comenta aqui embaixo qual é a sua opinião. Quero saber também o que você achou desse assunto tão importante, viu? E lembrando que semana que vem temos um novo episódio, então não perca, toda terça-feira o bate-papo rola aqui de frente comigo. E para encerrar, eu quero dizer que esse podcast é uma exclusividade da LF Studio, tá? Videocast e podcast. Siga também a LF nas redes sociais. E lembrando sempre, meu povo, onde Deus passa, nada embaraça. Até o próximo episódio, meu filho.